meu povo! Tudo certo com vocês? Na aula de hoje vou estar tratando de uma outra propriedade bastante importante para os compostos orgânicos, o ponto de ebulição. Vamos lá? Então, gente, ponto de ebulição está relacionado com as forças intermoleculares. Existem as ligações intramoleculares, que já vimos em outras aulas, que é a ligação entre os elementos que formam as substâncias. Ligação iônica, ligação covalente polar, ligação covalente apolar, ligação dativa, ligação metálica. E existe a ligação entre as moléculas. A ligação entre as moléculas, quando rompidas, significa que está acontecendo aí uma mudança de estado físico. E elas podem se formar também. Quando vai, por exemplo, do sólido para o líquido, está quebrando a ligação entre as moléculas. Quando vem do líquido para o sólido, está formando a ligação entre as moléculas. E essa ligação pode ser dipolo induzido, também chamada de dipolo instantâneo, forças de Van der Waals, forças de London. É a força que existe entre as moléculas apolares. Dipolo-dipolo, que ocorre entre as moléculas polares, também chamada de dipolo permanente, e ligação de hidrogênio, pontes de hidrogênio, que acontece entre as moléculas polares, porém, diferente do dipolo-dipolo, dipolo permanente, nós precisamos ter o hidrogênio ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, que é o grupo do FON, que costumamos dizer. Então, o ponto de ebulição dos compostos orgânicos, assim como dos compostos inorgânicos, está relacionado com as forças intermoleculares. Ficando assim, dipolo induzido, a força mais fraca que o dipolo-dipolo, que é mais fraca que a ligação de hidrogênio. Logo, nós vamos ter essa ordem como sendo a ordem crescente no ponto de ebulição. Moléculas apolares, dipolo induzido, terão ponto de ebulição menor que as moléculas polares por dipolo-dipolo, dipolo permanente, que por sua vez vai ter um ponto de ebulição menor que as moléculas polares de uma ligação de hidrogênio. Essa, como eu disse, é a ordem crescente para o ponto de ebulição. Por exemplo, o hidrocarboneto. Hidrocarboneto é aquela molécula formada apenas por carbono e hidrogênio. Nós já vimos que essas moléculas são apolares. Então, o hidrocarboneto é uma molécula apolar. Se hidrocarboneto é uma molécula apolar, a força intermolecular entre moléculas apolares é dipolo induzido. Então, aqui nós temos moléculas apolares. Todas apresentam a ligação entre suas moléculas dipolo induzido. Se formos falar de ponto de ebulição, em qual delas nós vamos ter o maior ponto de ebulição? E qual o menor ponto de ebulição? Aí vocês podem estar se perguntando assim, mas todas são dipolo induzido? E quem apresenta a força dipolo induzido é a que tem o menor ponto de ebulição. Então, as três vão ter o menor ponto de ebulição. Sim, as três vão ter aí o menor ponto de ebulição quando comparadas com moléculas que pertencem a outras funções orgânicas. Mas a pergunta é, entre elas, quem tem o menor ponto de ebulição? E aí eu trago essa observação aqui para vocês. Substâncias que tenham a mesma força intermolecular, o critério para desempatar é pela massa molar. Quanto maior a massa molar, maior será o ponto de ebulição. Mesmo todas sendo dipolo induzido, entre elas eu consigo dar uma ordem crescente. E como vamos fazer isso? Pela massa molar. Aqui nós temos
2 carbonos e 6 hidrogênios. Aqui nós temos 4 carbonos e 10 hidrogênios. Aqui, 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, onde nós vamos ter aí a maior massa molar? Onde eu tenho mais carbonos e mais hidrogênios. Portanto, das 3, a que tem o menor ponto de ebulição é a primeira. Numerando aqui como 1, 2 e 3, a minha ordem crescente seria 1. Vai ter o menor ponto de ebulição que? Agora, entre os dois. Se buscarmos a observação colocada aqui, onde diz que compostos que apresentam a mesma, faltou o mesmo aqui, força intermolecular, o ponto de ebulição será maior para aquele que apresenta a maior massa molar. Não nos ajuda nessas duas situações, porque a massa molar vai ser a mesma. Ah, então ficou fácil, o composto é o mesmo. Logo, se trata do mesmo ponto de ebulição. Não, o composto não é o mesmo. Se vocês buscarem regras de nomenclatura, esse aqui é o butano e esse aqui, metil, porque é uma ramificação, propano. Butano, metil, propano. Não se trata do mesmo composto. Até porque a estrutura é diferente também. E aí, como que nós vamos definir entre os dois quem tem o menor ponto de ebulição? Bom, pessoal, aqui vocês têm isso como uma cadeia principal, até porque nem tem ramificação. E aqui vocês têm isso como cadeia principal. A cadeia principal nessa estrutura tem 3 carbonos. Tem menos carbonos que nessa de cima. Então a gente pode dizer que aqui a superfície de contato é maior. Se a superfície de contato é maior, é mais difícil para romper as ligações entre as moléculas. Requer mais energia. Então, se requer mais energia, o ponto de ebulição para compostos que tenham a mesma fórmula molecular, consequentemente vão ter a mesma massa molar, será maior para aquela substância de cadeia normal. Repetindo para vocês, compostos que tenham a mesma fórmula molecular terá o maior ponto de ebulição aquele que apresenta cadeia normal. Por quê? Porque a superfície de contato é maior. Então, nesse caso aqui, o composto de número 3 tem um ponto de ebulição menor que o composto de número 2. Nesses casos aqui, derivados halogenados, éter, éster, aldeído e cetona. Qual o tipo de força intermolecular? O que sabemos é que aqui existe o grupo funcional ligado ao carbono, que é o halogênio. Então existe aqui a parte polar da molécula. Parte polar, fracamente polar. O grupo funcional, a parte polar e a parte polar. Como vimos na outra aula, tirando os hidrocarbonetos, os demais compostos orgânicos vão ter uma parte apolar na estrutura e onde está o grupo funcional vai ser a parte polar da molécula. Se todos são polares, não será dipolo induzido. Será dipolo ou ligação de hidrogênio. Lembrando que para ser ligação de hidrogênio, a molécula polar precisa ter o hidrogênio ligado a um destes elementos aqui. E nesses compostos, nós não temos o hidrogênio ligado a nenhum daqueles elementos ali. Portanto, todas essas moléculas são dipolo permanente. O que sabemos é que terão um ponto de ebulição maior que os hidrocarbonetos. Qualquer hidrocarboneto vai ter ponto de ebulição menor do que qualquer um destes compostos aqui. Porque os hidrocarbonetos são apolares, dipolo induzido. E dipolo induzido tem um ponto de ebulição menor que o dipolo-dipolo. Mas em se tratando
de compostos de mesma força intermolecular, como saber quem vai ter o menor ponto de ebulição ou o maior ponto de ebulição, uma ordem crescente na ebulição, uma ordem decrescente nesse ponto de ebulição? Através das massas molares, quando as substâncias apresentam fórmulas moleculares diferentes. Se as fórmulas moleculares são iguais, em se tratando de compostos diferentes, nós vamos analisar a questão de ser cadeia normal ou ramificada, de ter mais grupos funcionais, é isso que nós vamos analisar, certo? Aqui todos têm fórmulas moleculares diferentes, então nós vamos calcular a massa molar. Aquele que tem a menor massa molar terá o menor ponto de ebulição. Consequentemente, o de maior massa molar terá o maior ponto de ebulição. Vamos analisar? 2 carbonos, 2 vezes 12, que é a massa do carbono na tabela periódica, 24. Mais 5 vezes 1, que é a massa do hidrogênio na tabela periódica, mais 35,5, que é a massa do cloro na tabela periódica. E nós temos um cloro. Então, 24 mais 5, 29. Mais 35,5, 64,5 gramas por mol é a massa molar desse composto aqui, conhecido como cloroetano. Aqui, 2 vezes 12, 24, mais 6 vezes 1 e mais 1 vezes 16. Então, 24 mais 6 são 30 e mais 16, 46 gramas por mol. 3 vezes 12, 36, mais 6, 42, mais 32, 74 gramas por mol. 3 vezes 12, 36, mais 6, 42 e mais 16, 58 gramas por mol. 4 vezes 12, 48, mais 8, 56 e mais 16, 72 gramas por mol. Com esses dados, vamos colocar em ordem crescente de ebulição. Vimos que todos são dipolo-dipolo. Então, nesse caso, calcula-se a massa molar, quando as fórmulas moleculares são diferentes. Em se tratando de fórmulas moleculares iguais, analisamos a estrutura, como já mostrei para vocês nessa aula. Então, vamos colocar em ordem crescente de ebulição estes exemplos colocados aqui. O éter tem 46 gramas por mol, é o que tem menor massa molar aqui entre eles. Então, número 2, ponto de ebulição menor que. O próximo menor valor é do aldeído, então é menor que o composto de número 4, que vai ser menor que o composto de número 1, derivados halogenados, porque deu 64,5. Por sua vez, é menor que uma acetona, que deu 72, que vai ser menor que o éster, que deu 74. Então, aqui está a ordem crescente no ponto de ebulição para estes compostos aqui. 2 menor que 4, menor que 1, menor que 5, menor que 3. E nesses casos aqui, como vamos fazer para descobrir a relação com o ponto de ebulição? Primeiramente, analisar se são moléculas polares ou apolares. Como já vimos em uma outra aula, todos são moléculas polares. Embora tenham carbono e hidrogênio na estrutura, que é a parte apolar da molécula, mas nós temos o grupo funcional aqui, que identifica a parte polar da estrutura. Então, substâncias polares vão ter força intermolecular ou dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Nesses casos aqui, nós vamos ter hidrogênio ligado ao oxigênio
hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, nós vamos ter nesses 3 exemplos aqui, ligação de hidrogênio. E das 3 forças intermoleculares dos 3 tipos citados aqui, o que vai ter maior ponto de ebulição são os compostos formados por ligações de hidrogênio. Por quê? Porque a força mais intensa requer mais energia, logo terá o maior ponto de ebulição. Então, entre eles, quem vai ter o maior ponto de ebulição? Aquele que apresentar a maior massa molar. E se as massas molares forem bem próximas, ou se forem até equivalentes, porque a gente tem situações aí de isomeria, né? Como que a gente vai saber aquele que vai ter o maior ponto de ebulição? Nós vamos analisar a estrutura. Álcool, ácido carboxílico e amida. Nesses 3 exemplos aqui, eu trago para vocês a representação das ligações entre as moléculas. Se formos analisar 2 moléculas do mesmo álcool unindo-se por ligações de hidrogênio, vocês vão ter uma ligação de hidrogênio. Nos ácidos carboxílicos, 2 moléculas do mesmo ácido, nós vamos ter 2 ligações de hidrogênio. Olha aqui, o C-O e o OH. O C-O e o OH. Então, nós vamos ter uma ligação de hidrogênio aqui e outra ligação de hidrogênio ali. 2. Isso significa que um ácido carboxílico vai ter um ponto de ebulição maior que um álcool. Acontece, às vezes, de um álcool de cadeia maior, que vai ter mais carbonos aqui, ter maior massa molar. No entanto, ele vai ter um ponto de ebulição menor que o ácido. Por quê? Mesmo ele tendo uma massa molar maior, ele só tem uma ligação de hidrogênio. Já os ácidos carboxílicos têm 2 ligações de hidrogênio. Portanto, um ácido carboxílico vai ter um ponto de ebulição maior que um álcool. Analisando uma amida, olha quantas ligações de hidrogênio eu consigo. 1, 2, mas eu ainda tenho hidrogênio livre aqui, ó. E eu posso unir mais uma molécula que vai dar 3 ligações de hidrogênio, tendo mais hidrogênios livres lá, mais aqui, mais ali. E nós vamos ligando moléculas com moléculas, formando várias ligações de hidrogênio. O que dá para a amida primária um ponto de ebulição maior que o ácido carboxílico. E ainda maior que um álcool. Então, se analisarmos esses 3 aqui, a ordem crescente seria álcool, depois o ácido e por último a amida. Só que eu tenho que pensar que uma amida, ela pode ser monossubstituída ou dissubstituída. Monossubstituída quer dizer que ela vai ter uma substituição do hidrogênio aqui. E aí vocês vão perceber que o número de ligações com hidrogênio já diminui. Então, nós já vamos tendo menos ligações de hidrogênio. Aqui, vocês não têm ligações de hidrogênio. Então, aqui vocês vão ter uma molécula polar, sim, molécula polar, só que vai ser dipolo-dipolo. Ela não tem ligação de hidrogênio. Então, cuidado quando se trata de amida, porque eu posso ter uma amida primária, simplesmente, mas eu posso ter uma amida primária monossubstituída e dissubstituída. Se eu analisar só dentro das amidas, o menor ponto de ebulição está aqui. Por quê? Porque não tem ligação de hidrogênio. É mais fraca por ser dipolo-dipolo. Então, esse vai ter o menor ponto de ebulição, independente da massa molar, se a estrutura é maior ou não, tá? Depois, o ponto de ebulição próximo seria esse aqui. Esse é menor que esse, porque aqui eu tenho menos ligações de hidrogênio do que nessa amida aqui. Então, analisando as 3, seria o 5 menor ponto de ebulição que o 4 menor ponto de ebulição que o 3, que por sua vez vai ser menor que o 2, que é o ácido carboxílico, menor que 1, que é o álcool. Então, cuidado com as amidas. Nem toda amida vai ser ligação de hidrogênio, porque nós podemos ter todas as substituições do hidrogênio. Aí ela vai ser dipolo-dipolo. No caso da amina, precisamos ter atenção se vai ser uma amina primária, secundária ou terciária. Assim como na amida,
temos a situação de uma amida ser primária monossubstituída e dissubstituída, aqui não é diferente. Sabemos que são compostos polares, como já vimos em uma outra aula, por ter o grupo funcional. Deriva da amônia, que é o NH3, onde cada hidrogênio pode ser substituído. Se for substituído uma única vez, a amina primária. Se for substituído duas vezes, a amina secundária. 3 vezes, a amina terciária. Certo? E aqui nós temos uma molécula polar que apresenta a ligação de hidrogênio, porque tem o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? 2 hidrogênios. Então podemos ter mais de uma ligação de hidrogênio. Aqui também temos ligação de hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? 1 hidrogênio. Então já diminui a quantidade de ligações de hidrogênio quando eu comparo com uma amina primária. E aqui nós não temos ligação de hidrogênio, mas é uma molécula polar, ó. Existem aqui os polos, negativo e positivo. Então é uma molécula polar, mas não é por ligação de hidrogênio, é de polo. Portanto, a amina terciária, pelo fato de ser de polo, vai ter um ponto de ebulição menor do que uma amina secundária e uma amina primária. E as aminas primária ou secundária, com massas molares iguais ou próximas, vão ter diferença no ponto de ebulição devido à quantidade das ligações de hidrogênio. Então, a amina primária terá um ponto de ebulição maior do que uma amina secundária, que vai ter um ponto de ebulição maior que uma amina terciária. Lembrando que essas duas, a primária e a secundária, são formadas por ligação de hidrogênio. Já a amina terciária é de polo. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Me acompanha na sequência desse vídeo que vou estar resolvendo 2 exercícios para vocês que vocês possam perceber como que vai acontecer na aplicação do exercício.